sétimo ano. Hoje vamos falar de concordância verbal. Lembrem que no capítulo anterior estávamos falando sobre concordância nominal. Hoje vamos falar sobre concordância verbal. A concordância verbal nada mais é do que a concordância que o verbo tem para se adaptar, a uma oração. Então, a concordância verbal constitui um campo da sintaxe que se ocupa da flexão que o verbo deve assumir na oração. Lembrando vocês que estamos sempre falando essa palavra flexão. Toda vez que nós falamos em verbo, nós falamos em flexão, porque o verbo é a palavra que mais se flexiona, ou seja, é a palavra que mais tem a capacidade de mudar para concordar com os seus acompanhantes, ou seja, para se adaptar a uma oração. Devemos observar que, de forma geral, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito? É aquela parte mais importante do sujeito. Então, ele flexiona em pessoa, primeira, segunda e terceira do singular, primeira e segunda e terceira do plural, e número, singular e plural, como destacado nos exemplos a seguir. Faltam 2 dias para a próxima Copa. Eu encontro o sujeito. Faltam o quê? 2 anos, Me desculpe, confundi a quantidade aí. Faltam 2 anos. Aqui os 2 anos estão no plural, então automaticamente o verbo veio no plural para concordar com este sujeito. Sujeito aqui no caso, anos, que é o substantivo, o núcleo do sujeito. Bastei eu para colocar os enfeites. Quem bastei? Eu. Achei o sujeito. Então, bastei aqui veio no singular para concordar com o sujeito, que também está no singular, que no caso aqui é eu. Então, o verbo aqui se flexionou para concordar com a oração. Existem alguns casos que merecem destaque, tipo sujeito composto. Sujeito composto já sabemos que é aquele que apresenta mais de um núcleo, ou seja, mais de um sujeito. Então, eu falo eu e o 7º ano vamos estudar. Então, eu e o 7º, vejam que é composto, 2. Nós podemos observar aí pela ligação do e. Eu e o 7º ano. O carro e a bicicleta são meios de transportes. Então, notem aí que eu tenho 2 sujeitos, o carro e a bicicleta. Então, você percebe o sujeito composto com essa ligação do e. Bom, sujeito composto, 2 ou mais sujeitos. Quando isso ocorre, deve-se concordar com a totalidade desses núcleos, ou seja, está no plural, o verbo vai vir no plural. Veja essa oração no 3º parágrafo aí do livro de vocês. No experimento norte-americano, Hall e seus colaboradores mantiveram 10 homens e 10 mulheres saudáveis. Eu identifico o verbo, aqui já identificamos que é mantiveram. Por que usamos esse verbo no plural? Porque eu tenho 2 sujeitos. Eu tenho aqui o Hall e, olha aqui o elemento de ligação aqui, e seus colaboradores. Então, se eu tenho 2 sujeitos aí, um sujeito composto, eu trago o verbo, no plural para concordar com esse sujeito, ou com esses, no caso aí, sujeito. Sujeito composto, verbos no plural. Agora, para tudo existe uma regrinha, porque vão existir formas diferentes desses verbos, desses sujeitos virem escrito. Quando o sujeito composto é anteposto, o que seria anteposto? Quando esse sujeito composto é colocado antes do verbo, eu tenho apenas essa forma aqui, Eu e Patrícia estudamos, Patrícia e eu estudamos. Vejam aqui que mesmo eu mudando a posição dos sujeitos, Primeiro eu, depois Patrícia, aqui Patrícia, depois eu. Se o sujeito for composto e vier antes do verbo, o verbo sempre vai estar no plural. Combinado? Então, sujeitos composto antes do verbo, o verbo sempre estará no plural. É uma única regra.
Agora, quando o sujeito composto vier pós-posto, que seria isso, posto depois do verbo, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho a possibilidade, verbo primeiro, né? Depois o sujeito composto, notem aqui o sujeito composto, o elemento e, para eu identificar isso daí. Então, estudamos eu e Patrícia para a prova. Então, aqui eu trouxe o verbo no plural para concordar com o sujeito composto. Ou eu posso concordar o meu verbo com o sujeito mais próximo, que sou eu. Então, estudei eu e Patrícia para a prova. Eu vou fazer essas duas possibilidades de concordância somente quando o sujeito composto vier depois do verbo. Então, se ele vier depois, eu tenho essas duas possibilidades. Ou eu uso o verbo no plural para concordar com os dois, ou eu uso o verbo no singular para concordar com o sujeito mais próximo. E o sujeito simples, aquele único, sozinho? Expressões partitivas e coletivas. Antes de apresentar essa regra, é preciso fazer uma pergunta. Você sabe o que são expressões partitivas? Você sabe o que são as palavras que indicam partes? Trata-se de palavras ou construções que indicam a ideia de parte. Tem um todo e esse todo foi dividido. Então, maioria, minoria, metade são palavras que indicam partes. A maioria do 7º ano tirou nota boa. Né? Então, a maioria tem um 7º ano completo, mas a maioria tirou nota boa. E a minoria tirou nota ruim, então foram divididas. Metade da laranja é minha, tinha uma laranja inteira, eu quero a metade. Então, existiu uma parte inteira e ela foi dividida em partes e essas palavras indicam essas partes. Então, quando for partitiva, quando essas palavras atuarem como sujeito, podem ser realizadas duas concordâncias, com o núcleo do sujeito e com o núcleo mais próximo. Observe. Metade dos alunos que faltou, metade dos alunos faltou. Quem faltou? Metade dos alunos. Então metade dos alunos tudo é o sujeito. E a palavra metade também faz parte do sujeito. Então eu posso usar o verbo no singular para concordar com metade, ou eu posso usar o verbo no plural para concordar com o núcleo mais próximo, que é alunos. Então aqui eu usei o faltou no singular para concordar com metade, e aqui embaixo eu usei faltaram para concordar com o núcleo mais próximo, que é alunos. Isso quando tiver palavras que indicam partes. Essa mesma regra se aplica quando o núcleo do sujeito for um coletivo. Veja, um bando de galinhas tentou fugir. Vejam aqui o tentou, é o verbo. Eu coloquei no singular para concordar com bando, que é o coletivo de galinhas. E aqui embaixo eu coloquei tentaram, no plural, para concordar com o núcleo mais próximo, que é galinha. Então, quando for acompanhado de palavras partitivas ou coletivo, eu posso usar tanto no singular para concordar com essas palavras partitivas, ou posso usar no plural para concordar com o núcleo mais próximo. E os pronomes indefinidos, aqueles que não indicam ideias exatas? O emprego de pronomes indefinidos como sujeito costuma produzir uma concordância de fácil entendimento. Nessas situações podem ser empregadas duas concordâncias, com o pronome indefinido ou com o pronome pessoal. Sempre vai vir os dois juntos, não é? Quantos de nós resolverão ou resolveremos a questão? Eu usei aqui o resolverão para concordar com quantos, ou eu posso também usar resolveremos para concordar com o pronome pessoal, que é nós. Então, olha o segundo exemplo. Alguns de vós não entregaram ou entregastes os trabalhos. Eu usei entregaram aqui para concordar com alguns, ou eu posso usar também o entregastes para concordar com vós. Então, quando forem pronomes indefinidos, eu posso usar o verbo para concordar com esse pronome indefinido, ou eu posso usar o verbo para concordar com o pronome pessoal. Também aqui uma regrinha de concordância verbal. E a última regrinha é o infinitivo. Você lembra o que é o infinitivo?
É provável que automaticamente tenha pensado em exemplos de verbos nessa forma, como andar, vender e partir. São os, né? Vocês lembraram dos verbos terminados em ar, ir. Embora geralmente essas formas verbais não se flexionam, há situações em que o infinitivo deve se flexionar. Vamos às regras. Chegou o momento de os alunos estudarem por conta própria. Essa frase veio a calhar com o momento. Então, aqui eu tenho o verbo estudar, que foi flexionado para o plural para concordar com o sujeito, que é alunos, que também está no plural. Então, chegou o momento dos alunos estudarem por conta própria. O infinitivo estudar se flexiona na terceira pessoa do plural para concordar com o sujeito alunos. Tá? Então, o infinitivo aí ele pode se flexionar para concordar se o sujeito estiver no plural. Mas, para finalizar, com o pronome oblíquo átono como sujeito, existem situações muito específicas na língua portuguesa em que os pronomes oblíquos átonos, aqueles mais fracos, me, ti, o, a, nos, vos, atuam como sujeito. Apesar disso não ser fundamental para nós, devemos saber que o infinitivo seguinte a esses pronomes não varia quando eles forem sujeito da oração. Então, quando eu tiver um verbo no infinitivo, mas antes deles tiver um pronome oblíquo átono, aí esse infinitivo não vai variar. Como assim, professora? A pesquisa deixou-as ficar esperançosa. Olhem aqui, eu tenho aqui um verbo no infinitivo, mas antes dele eu tenho um pronome oblíquo átono. Então, ele não precisa flexionar para o plural para concordar. Tá bom? Olha a outra frase. O professor mandava-os fazer uma fila. Eu tenho aqui um pronome no infinitivo, mas antes dele eu tenho um pronome oblíquo átono. Então, eu tenho um verbo no infinitivo, mas antes eu tenho um pronome oblíquo átono. Então, esse infinitivo não precisa ser modificado, ser flexionado para o plural para concordar com o sujeito.